3 livros de negócios que todo médico devia ler. Porque nós adoramos livros, nós somos loucos com livros aqui na MEV Brasil, então nós vamos sugerir 3 joias preciosas. Esse vai ser o tema de hoje no MEV Hack, podcast mais MEV do Brasil. Né, Caio? Vamos lá? Assunto que a gente gosta. Eu já pedi pro editor colocar um tempo limite aqui, porque falar de livro, enfim, a gente se empolga, né? Mas eu acho que são 3 livros, inclusive, que marcaram aqui a história da MEV Brasil, de decisões que a gente tomou, né, na construção da clínica, da Rising, e que eu acho que vão ser bem úteis para você que está buscando construir o seu modelo de negócio em MEV, você que está buscando dar os primeiros passos do seu consultório. Às vezes você já tem uma clínica, já tem equipe, já está estruturado. A gente vai falar, inclusive, algumas leituras que pegam mais essa fase do negócio também. Então, acredito que vai ser útil para todo mundo. Vamos lá. E o último livro... É o mais importante. O último livro, eu diria que foi o conceito que mais impactou a gente aqui no pensamento de negócio dentro da área de saúde, né? Porque a gente tem que sempre fazer essas considerações e parte das ponderações que a gente vai fazer aqui, inclusive, se dá nesse contexto, né? De, ok, estamos olhando para livros de negócio, mas quando a gente olha para a realidade brasileira, para a realidade do médico que está empreendendo no Brasil, quais ponderações a gente deve fazer em relação às ideias trazidas aqui. Então, fica aí até o final que tenho certeza que vai valer a pena para você. Isso aí. Então vamos lá. Qual é o primeiro livro? O primeiro livro se chama Feitas para Vencer, do Jim Collins. Em inglês, Good to Great. Esse livro é, sim, sensacional. Vamos dar o resumo dele, né? Fazer Esse a é um pouquinho mais sinopse conhecido, aqui. né? Sim. É um livro mais, vamos dizer assim, mais clássico, né? Mas pelo menos para quem lê literatura de negócio, né? Acho que muitos talvez, pelo menos, já tenham ouvido falar. E o Jim Collins é super conhecido aí, quase como o papa dos negócios, né? E ele tinha uma tese, né? E esse livro é o livro, vamos dizer assim, que fundamenta essa tese, que é: se a gente olhar para as empresas que mais prosperaram nos últimos 50 anos, quais são as características dessas empresas, das pessoas que estavam liderando essas empresas, que tornaram essas empresas sucesso, né? Ou seja, quais foram os fatores de risco de sucesso, vamos dizer assim. Esse livro, ele foi construído, é bom colocar isso, não só ele, mas outros livros que vieram depois desse, porque é uma série de livros que o Jim Collins escreve. Na verdade, eles foram construídos a partir de uma pesquisa que a consultoria dele fez, e eles estudaram as empresas, as maiores empresas, as que deram certo e as que não deram certo, né? E a partir desse estudo, eles encontraram esses elementos que compõem empresas de sucesso. E é isso que ele, de certa forma, destila ali dentro do livro, e por isso ele chama Feitas para Vencer, porque ele conclui que, assim, não tinha jeito, elas tinham todas as características para dar certo. Então, se a gente pegar aqui a ideia de ativos de saúde que a gente fala, né? Que são fatores positivos que a gente sabe que essa pessoa vai ter uma maior disposição para ter saúde ao longo do tempo, a ideia aqui é a mesma, só que olhando para o negócio, né? Então, seriam ativos de saúde do negócio. A gente pode dizer que ele fez a lista de critérios diagnósticos para uma empresa que vai dar certo. Boa. E o que é o legal aqui, né? O que a gente quer que você pegue aqui desse episódio do MEV Hack é você tentar olhar para você, para sua clínica, para o seu consultório e pensar se você tem essas características ou como desenvolvê-las. Então, é bem na prática mesmo. Vamos começar lá, Caio. Quais são os principais elementos aqui desse livro? Né? Tem vários tópicos, ele é bem conhecido por alguns, a gente vai comentar o princípio do porco-espinho, que a gente chega lá, mas tem vários outros. Eu começaria, eu não vou seguir a ordem do livro aqui, tá? Sim. Eu começaria com um elemento que eu considero, assim, fundamental, que é o que ele chama de enfrentar a realidade brutal dos fatos. Essa é boa. A capacidade de não negar a realidade. Comenta um pouquinho sobre isso, Luiz. A gente tem, né, é natural nosso, nós termos receio de descobrir que nós temos falhas, que nós temos deficiências em alguns aspectos de habilidade. E o que ele vai dizer aqui é que você não deve tampar o sol com a peneira, você deve olhar de frente para isso e descobrir aquilo que você não está fazendo bem, que você não é bom,
E por que que isso é tão importante? Né? Eu acho que por que que a gente traz esse tópico e começa com ele? Vamos reconhecer que dentro da medicina, a cultura, né, a nossa cultura tem uma dificuldade muito grande de lidar com erro. Né? Nós somos treinados a ser aversivos ao erro e, por isso, nós somos aversivos também a olhar para as nossas falhas. Você errou, você não é bom, burdoada na sua cabeça. E aqui o que ele vai... Como a gente lida com o contexto de vida ou morte, né? O erro vem com a camada de culpa, enfim, de todas essas coisas. Né? Mas nos negócios, você não pode ter essa mesma visão. Então, você tem que olhar para a verdade, doa a quem doer, e no caso, doendo em você. E reconhecer os processos que muitas vezes estão ruins, né? Então, às vezes, pô, você tem uma secretária que, cara, você sabe que você já devia ter demitido ela porque ela não tem as habilidades necessárias, ou você já deu feedback, ela não reconheceu, e você fica empurrando aquilo ali com a barriga, porque você não quer tomar aquela decisão, ou você sabe que, pô, eu devia estar colocando tempo aqui suficiente para melhorar o meu processo, sei lá, de atendimento inicial, né, de conversão ali do WhatsApp, e aí você fica, mas eu preciso encontrar uma pessoa excelente, você não assume a responsabilidade que você, como dono do negócio, enfim, o nome que você quiser dar, a responsabilidade última de tudo que acontece é sua, né, isso não significa culpa, mas a responsabilidade é sua de fazer alguma coisa em relação a isso. Então, é reconhecer os pontos que, pô, ok, pode ter vários pontos que você é bom, pode ter o compromisso que você faz com o paciente, o quanto você coloca energia para tentar dar o melhor, mas isso não significa que tudo que acontece na sua clínica funciona bem. E reconhecer isso é o primeiro passo para poder criar um plano depois para melhorar esses pontos. Né? E a gente tem, né, a experiência mesmo do próprio processo lá educacional do MEV Clinic, né, que nós pesquisamos, nós avaliamos as habilidades dos nossos alunos, né, quando eles entram na formação, e a gente faz uma pergunta no comecinho da formação que é bem interessante. É como nós nos avaliamos em relação às 5 competências fundamentais do atendimento clínico e medicina do estilo de vida, do CARPA: conexão, avaliação, raciocínio clínico, prescrição e acompanhamento. E acontece algo muito interessante, né, Caio? É um fenômeno premeditado, porque ele acontece em todas as turmas, né? Isso, que é uma má percepção das próprias habilidades em alguns pontos muito específicos, como, por exemplo, conexão. Né? O estabelecer a conexão com o paciente. A maior parte dos nossos alunos, quando entram na formação, se avaliam extremamente bem. E quando a gente coloca critérios mais específicos, quando ele entende como é que funciona a intencionalidade de criar esse ambiente de segurança psicológica, ele se reavalia depois de 3 meses de uma forma completamente diferente. Isso, né? Então a hora que ele é confrontado com a verdade de quais são as verdadeiras habilidades de conexão, por exemplo, porque tem as outras, ele descobre, epa, eu não era tão bom assim em estabelecer uma relação com o meu paciente. E isso mostra muito aquele efeito Dunning-Kruger, né? Que é Quanto menos eu sei, menor a capacidade que a gente tem de reconhecer que você não é bom naquilo, né? Então, quando a gente muitas vezes também não estuda negócio, não entende, né, não tem uma literacia em negócio, vamos colocar assim, a gente muitas vezes não tem a capacidade também de avaliar, né, o nosso próprio negócio. Então, por isso que se você escolheu esse caminho, né, de construir uma proposta de serviço particular, é fundamental que você tenha repertório, inclusive para você entender quais são as deficiências, porque se você não tiver a referência, você não vai saber reconhecer aquilo. Então, esse eu acho que é um dos insights mais interessantes que o livro do Jim Collins coloca, que os líderes dessas empresas, eles têm essa característica de estarem sempre colocando o dedo na ferida. Isso não tá bom, isso precisa melhorar, a gente precisa ser melhor nesse ponto. E na própria ferida. Né? Sim. Também, né? Não é de ficar apontando... não é na equipe, eu tô falando na própria empresa. Né? Pra não ter aquele efeito até da mãe que sempre acha que o filho é perfeito, né? Isso. Né? E a gente discute isso muito aqui na MEV Brasil, né? Conversando com o Caio direto, a gente fala que a gente às vezes tem que aprender muito, estudar muito para descobrir o que a gente não sabe, porque a gente não tem capacidade às vezes de ver que nós estamos errados. Então talvez assim, para começar, esse princípio é muito bom, e talvez você tenha que ler os 3 livros que a gente está indicando hoje justamente para poder encarar a verdade. Boa. O que mais, Caio? Tem outros conceitos muito legais. Eu acho que o segundo, e é um dos mais conhecidos, né? E eu acho o storytelling desse conceito muito bom, que é o conceito do porco-espinho.
que inclusive ele faz referência a... Tava buscando aqui para poder pegar o nome do filósofo, mas é de um filósofo grego, filósofo né? grego que ele traz ali uma pequena história, né? Onde ele coloca que a raposa ela tem várias estratégias para tentar atacar o A raposa é o porco-espinho. símbolo da esperteza, né? Ela é considerada nessas fábulas, na antiguidade, o símbolo da esperteza. Excelente. Isso, é uma fábula, eu estava buscando esse termo. Mas ele coloca que o porco-espinho, ele é muito ruim em muitas coisas, mas ele é bom em uma única coisa. E essa única coisa que ele é muito bom, ele faz com que ele tenha uma capacidade de sobrevivência muito grande, que é ele conseguir criar aquela bola de espinho e se proteger da raposa. O que ele está querendo dizer, né, é que assim, pode ter alguém que é muito bom em várias estratégias ao mesmo tempo, mas se você for bom naquela que é fundamental, você supera a raposa. E aí eu diria, Luiz, que aqui talvez esteja uma das maiores crises que eu observo nos médicos quando eles estão para construir um negócio. Até porque, como a gente é formado em essência dentro do sistema público de saúde, né, na residência e tudo, o sistema ele pensa com a lógica diferente, que é a lógica de eficiência do sistema. Pô, se eu tiver um médico que atenda o máximo de coisas possíveis, isso diminui custo, nananã, maravilha. Só que quando a gente está falando em criar uma linha de cuidado excelente, a gente está falando de escolher um único aspecto e ser o melhor, não o melhor no sentido da concorrência, mas criar a melhor linha de cuidado possível para entregar resultado para o paciente. E isso é uma lógica completamente diferente. Anota, né? Isso aí, né? Porque você vai entender isso lá no último livro. Que traz isso para a realidade da saúde, né? Que mostrou com dados isso dentro da área de saúde. Então, o ponto aqui é você se perguntar no que realmente você é bom. Ele coloca, na verdade, a interseção de 3 coisas, né? No que você, vamos dizer assim, gosta de fazer, naquilo que você é apaixonado, que você tem um drive de atender aquele perfil de paciente, aquele perfil de condição clínica, aquilo que você tem condição de ser o melhor, tá entre os melhores, ou que você tem mais recursos para poder oferecer para aquele paciente, e aquilo que traz a possibilidade de ter um retorno financeiro. Do ponto de vista de negócio, quando a gente consegue ter a interseção dessas 3 características, muito possivelmente você tem ali um mercado que você tem uma oportunidade boa, né? Mas tem um ponto importante, Caio, que não pode deixar de ser esclarecido aqui para as pessoas não caírem num erro, que é assim, eu vou escolher aquilo que eu gosto, que eu sou bom, e aqui ele não está falando isso, ele está falando de um atributo em que você decide propositalmente, de forma estratégica, ser bom naquilo e abrir mão do resto, porque isso é que vai fazer você superar as raposas em volta de você, que tentam ser bons em 90% das coisas, e a gente sabe que quando você tenta ser bom em tudo, excelente, você não é bom em nada. Até dando um exemplo aqui da MEV Brasil, né? Na MEV Brasil, a gente escolheu ser o melhor possível dentro de uma coisa: capacitar os médicos para a prática clínica de MEV. É esse o nosso escopo. E constantemente a gente recebe, enfim, colegas, parceiros que têm interesse de abrir novas iniciativas que estão fora desse escopo. E o nosso escopo é esse, e a gente permanece fiel, consistente àquilo que a gente se propõe a fazer e busca ser o melhor e está sempre lidando numa realidade brutal dos fatos, inclusive naquilo que eventualmente a gente precisa estar sempre melhorando, porque é um processo dinâmico, né? A gente consegue melhorar uma área, e aí outra área história, e a gente vai buscar melhorar essas outras áreas. Então, acho que esses 2 conceitos são bem interessantes. E um terceiro aqui, Luiz, eu acho que vale a pena também a gente comentar, que é o que ele chama de liderança nível 5. Sim. Né? E ele coloca 2 características dessa liderança, né? O primeiro ponto que ele coloca, que está até associado à questão da realidade brutal, é que os líderes nível 5, eles são pessoas humildes, né? E humildes aqui no sentido de reconhecer as habilidades que eles não têm, reconhecer que ele não vai construir uma solução de excelência sozinho. Então, enfim, reconhecer as suas deficiências e a parte da determinação. E para você, médico aí, que está ouvindo esse episódio, vendo esse episódio, você pode estar se questionando, mas liderança? Sim, você é líder. Você é líder dentro do seu consultório. Você está liderando pessoas. Você está liderando a sua secretária no mínimo. Sim. Né? Então, você tem sim que desenvolver a habilidade de liderança. E até
não aqui no livro, né, mas até em outras literaturas, se fala também sobre a ideia de autoliderança, Sim. né? Então a gente pode até estressar aqui o conceito também da aplicação a si mesmo, né? Né? Dessa ideia. Porque no fim nós temos que liderar as diversas pessoas com vontades diferentes dentro de cada um de nós, né? Mas aí é filosofia demais. Mas esse conceito, né, da liderança de nível 5, ele tem relação com outro elemento que ele coloca no livro, que é diretamente ligado a isso, porque só precisa existir um líder de nível 5, como ele descreve lá os níveis, né? Porque ele traz um outro conceito que é primeiro quem, depois o quê, que tem a ver com a qualidade das pessoas que estão junto com você na sua jornada de trabalho, a sua jornada empreendedora, a sua vida profissional, né? Que às vezes é mais importante a gente escolher com quem a gente está do que o que a gente está fazendo. Ou seja, né, o ponto que ele está colocando aqui é que é sua responsabilidade desenvolver os recursos necessários para atrair pessoas muito boas. E o ponto que ele coloca é que pessoas muito boas, elas dão um jeito de fazer a coisa acontecer. Então, por isso que ele coloca primeiro quem, depois o quê. Então, claro, é importante saber quais as funções, qual é o escopo ali do que a pessoa vai fazer, mas ter essa habilidade, isso é uma habilidade, né? De conseguir construir capital social, estar exposto a ambientes onde você conhece pessoas boas, conseguir, inclusive, vender a ideia, né, do seu serviço, do impacto que você tem nas pessoas. Porque as pessoas que trabalham com você, e às vezes, como o Luiz falou, pode ser uma pessoa, pode ser uma secretária virtual, né, que você tem contato ali pelo WhatsApp, uma reunião no mês, às vezes. Mas se ela não tiver comprado com o propósito, com a proposta do serviço que você atua, enfim, ela vai ser uma realizadora de tarefas, né? Ela não vai fazer o a mais, ela não vai, enfim, buscar outros caminhos para isso. Então, esse é o seu papel, né? E a gente tem uma felicidade muito grande de olhar para o time que a gente tem construído aqui. Hoje a gente só de professores a gente tem 16 colegas junto com a gente, colegas que têm feito trabalhos incríveis, né, e que estão tendo sinergia aqui com o trabalho que a gente faz na MEV e toda a equipe interna também, né, somando tudo aí, hoje já são mais de 30 pessoas. Então, é o seu papel, né, mesmo que você não queira ter uma clínica com 20 colaboradores, mesmo que seja uma ou duas pessoas, é você que tem que se colocar como responsável por atrair as pessoas boas para fazer as ideias, os planos que você tem acontecer junto com você. E aí volta no princípio da verdade brutal. Sim. É seu papel, né? Isso é algo do que você não vai poder não adianta, escapar. mas porque é muito difícil encontrar secretária, é muito difícil encontrar gente, não sei o quê. Bom, isso não resolve Treina, nada, forma, né? faz sonhar junto, né? A responsabilidade, né, é um termo que a gente tem que entender o que ele significa. Não é só culpabilidade, né? É a capacidade de dar resposta, né? Responsabilidade é isso. Então, se você é responsável pelo seu serviço, pelo seu consultório, pela sua clínica, você tem que ter a capacidade de dar a resposta quando é necessário, inclusive treinando as pessoas, ensinando elas. Você tem se desenvolvido e aprendido com os conteúdos aqui do podcast do MevHack? Então eu tenho uma oportunidade para você. Para ir rapidinho o que você está fazendo agora, você vai lá no perfil do MevHack e você vai ter a oportunidade de avaliar esse podcast com a quantidade de estrelinhas ali que você achar que o conteúdo daqui agrega de valor para você. Lembrando que essa é uma forma também de você demonstrar a sua gratidão e a gente vai podendo criar esse ciclo aí de perceber que a gente tem feito diferença na vida das pessoas e que você vai poder fazer a diferença também na vida dos seus pacientes. Então, convido você a avaliar o podcast, seguir também para receber todas as notificações. E aí eu queria pegar esse ponto, Luiz, não sei se você quer comentar ainda mais algum aspecto do livro do Jim Collins, mas eu acho que esse gancho aí, ele já conecta diretamente com o segundo livro. Isso, a gente pode ir para o segundo, que é o Scaling Up, né? Esse já é um livro bem menos conhecido, né? Já é um livro bem mais técnico, é um livro basicamente onde o autor ele busca construir ali, e aí para mim essa é uma das ideias mais interessantes do livro, as fases de um negócio de alto crescimento. Isso, é né? Quais são os momentos, né? Isso, Scaling Up do Verne Harnish. Esse livro é muito legal. Ele é um consultor de negócio, né? Isso. Tem uma empresa de consultoria e basicamente ele foi buscando padronizar, vamos dizer assim, as principais
habilidades e características de cada fase da empresa, né? Então, a empresa ali que está iniciando, né? Você que está dando os primeiros passos do seu consultório. Existem desafios que são muito específicos dessa fase, né? Que é você construir um excelente produto, saber comunicar esse produto, saber vender esse produto, saber escolher qual é o público correto para aquela demanda que você está construindo. E à medida que isso vai acontecendo, você vai passando para outras fases que vão ter outros desafios. Só que por trás disso, e esse é o ponto que eu acho que a gente queria enfatizar aqui para a nossa discussão nesse podcast, é que cada fase vão exigir habilidades diferentes. E aí é o que eu achei de mais genial na forma como ele organizou o livro, porque quando ele organiza o livro em 4 dimensões, né, fica claro que existem 4 habilidades de negócios muito claras, né? Gestão de pessoas, estratégia e execução e caixa, que é a parte financeira. E aí fica claro para a gente que em cada momento dessa escalada do caminho que você está fazendo, você vai ter que ter conhecimento, habilidades e atitudes diferentes. Deu um insight para a gente aqui de que, opa, existem então business skills, habilidades que nós devemos treinar, do mesmo jeito que precisamos ter habilidades clínicas, né, Caio? Essa foi uma grande pegada, né? E por isso que a gente achou esse livro tão importante. Inclusive, Luiz, eu vou até extrapolar aqui, porque o livro não necessariamente ele traz isso, mas, enfim, né, juntando peças de outras leituras e de outros autores, eu acho que uma das ideias mais interessantes da gente ver a nossa carreira, e aí fica fácil de enxergar isso na medicina, a gente transpõe isso para a área de negócios, é entender a nossa evolução como um empilhamento de caixinhas de habilidades. Então, se você pegar aí graduação, residência, sei lá, fellow, enfim, as coisas todas que você fez na sua carreira, você foi empilhando habilidades. Você tem a habilidade de saber fazer um bom exame clínico, a habilidade, sei lá, de fazer um ecocardiograma, enfim. Você vai empilhando e aí quando você soma vários desses recursos, você consegue ter habilidades de prestar um serviço melhor específico dentro da área que você tem. Entenda que a vida, ela é um desafio constante, né? A vida te apresenta desafios e barreiras e problemas o tempo inteiro para você resolver. E é isso que torna ela interessante. Como que você enfrenta esses desafios? Com uma caixa de ferramentas que você vai adquirindo durante a vida. Então, pense que essas habilidades que você empilha durante a vida são, na verdade, ferramentas que você vai adicionando à sua caixinha de ferramentas. E aí, quando você encontra um desafio, né, você pode nunca ter encontrado um desafio semelhante, mas você tem ferramentas para ser criativo. Se você não tiver adquirido, não tiver pensado que você precisa dessa ferramenta, desenvolvido ela, você está aí com mais dificuldade de vencer cada desafio. O problema é, né, para nós hoje, né, você é treinado, como o Caio disse, dentro de um ambiente, na maior parte das vezes, no sistema público, que você desenvolve competências e adquire ferramentas clínicas, mas não adquire ferramentas para quando você for abrir seu consultório. Ninguém nunca te deu essas ferramentas. Você treinou só as ferramentas de diagnóstico, tratamento, propedêutica, mas e da vida real? Eu acho que vale a pena a gente entrar em alguns pontos aqui, né, desses 4 blocos, né? É um livro muito bom e vale muito a pena ir neles, né? Vamos lá. O primeiro bloco, que é o bloco de pessoas, né, o primeiro pilar que ele coloca aqui de pessoas, que você vê que já tem uma associação com o que o Jim Collins estava colocando, né? Então, dentro do bloco de pessoas, primeiro, a gente vai ter 2 habilidades, inclusive são habilidades distintas, né? A habilidade de contratar pessoas boas e a habilidade de reter essas pessoas boas. Porque pessoas boas, elas querem desafio, elas querem estar crescendo, elas querem ter perspectiva, né? Então, a gente não pode ter uma incongruência aqui, né? Que é, querer... Eu vou pegar o exemplo da secretária, porque quase todo mundo que já iniciou alguma coisa, você vai ter pelo menos essa pessoa na equipe. Não adianta você querer ter a pessoa super proativa, que está querendo crescer, que está buscando melhorar, se aperfeiçoar, e ao mesmo tempo você não conseguir construir um plano de carreira para essa pessoa que mostre para ela, que dê os recursos, inclusive, para ela se desenvolver e estar cada vez melhor. Então, às vezes a gente espera ter o melhor de um lado, só que a gente não cria o terreno propício para ter essas pessoas. Porque se você entrar uma pessoa muito boa e aí ela fica ali todo mês com o mesmo salário, sem ter nenhum...
perspectiva de crescimento, de evolução, de aprendizado, ela não vai ficar. Se ela realmente for boa, provavelmente ela não vai ficar. O que significa que se a gente não criar um ambiente correto, a gente não vai conseguir retê-la. E essa é uma verdade brutal, né? A verdade brutal de que você não deve achar assim, eu vou procurar uma pessoa, eu quero achar a melhor secretária e tá resolvido o seu problema. Se você não criar o ambiente correto, ela vai embora. Então, em termos práticos aqui que a gente está falando, primeiro, contratar pessoas. Então, a gente tem que saber, primeiro, criar um bom job description, né? Qual é o escopo dessa vaga, o que é esperado dessa pessoa, quais são as funções que essa pessoa vai exercer, qual é a rotina de trabalho que ela deve ter. Quanto mais clareza você tiver disso, não só você vai conseguir contratar, quanto a pessoa vai observar. Porque às vezes, por exemplo, vou pegar o exemplo da Rise, né? A gente, né, tem uma proposta ali de saúde mental executiva, o que exige que a pessoa que trabalha no nosso front ali, né, que tem esse primeiro contato, ela precisa ter habilidades muito específicas, né? Ela precisa ter um aspecto que a própria marca da clínica coloca de privacidade, né? Ela precisa saber ter uma condução muito rápida e precisa, porque geralmente o nosso público são pessoas que têm pouco tempo, que estão correndo, então ela precisa ser muito assertiva, veloz nas respostas. Então, isso traz uma série de características, às vezes, que foi até inclusive o nosso caso de uma pessoa que não era necessariamente, vamos dizer assim, secretária médica, mas que ela foi trazida por essas habilidades e ela se deu bem naquela função. Porque o que importa é o perfil comportamental. Excelente. Né? Então você tem que aprender a identificar o perfil comportamental e primeiro, né, escolher qual o perfil de comportamento que você precisa para o contexto em que você está. Quais são os canais, né, que eu vou encontrar essa pessoa? Qual vai ser o processo seletivo que eu vou criar? Nesse processo seletivo, quais são as habilidades que eu vou avaliar? Como eu vou avaliar essas habilidades? Quais são os requisitos para eu avaliar isso de uma forma objetiva? Então, é como se fosse um processo de marketing, só que é um processo de marketing para contratar uma pessoa, né? Então, tudo isso aí é só uma habilidade, um grande bloco, né, que são várias coisas, que é contratar. Aí depois a gente vai para reter, né, que já envolvem as habilidades de, como é que eu dou perspectiva de gestão de pessoas. Gestão de pessoas, como que você vai criar um plano de carreira. Criar um caminho para essa pessoa se desenvolver. Como é que eu crio incentivos para que essa pessoa performe? Então, será que essa pessoa vai ter um variável? Ela vai ter um salário fixo, mas à medida que ela performar mais, que ela conseguir entregar mais, ela tem variáveis em que estimula ela, por exemplo, a responder mais rápido, a ser mais assertiva, a fazer follow-up com as pessoas que entraram em contato, mas ainda não fecharam a consulta. Então, tem uma série de incentivos ali que a gente pode criar que dá uma perspectiva para aquela pessoa. Às vezes até de dobrar o salário, a depender do contexto financeiro Mas é muito importante colocar uma coisa, né, Caio? Não é apenas incentivo financeiro. Sim. Né? Existe aí um salário emocional. Um salário emocional, né, que tem a ver com os próprios mecanismos de motivação interna das pessoas, porque todo mundo quer se sentir competente fazendo parte de algo importante. Então, se você não consegue criar um ambiente na sua clínica, no seu consultório, que todo mundo que está lá sente que estão fazendo diferença na vida dos pacientes e que são reconhecidos por isso, você dificilmente segura uma pessoa só pelo salário. Eu acho que eu vou pegar esse gancho, Luiz, para conectar com outro pilar, que é o pilar de execução, porque dentro desse pilar, ele traz um ponto que eu acho que já tem ligação com isso, que é a questão dos rituais, né, de acompanhamento, de execução, mas os rituais, né, já que a gente está falando de pessoas, eles também são momentos, né, já, vamos dizer assim, intencionalmente criados, premeditados, por exemplo, para reconhecimento das pessoas. Vamos explicar o que são rituais, Pronto. né, Caio? Rituais de gestão. Né? O que são isso? Rituais de gestão, né? Então, rituais de gestão são momentos rotineiros, né? Por isso o nome rituais. Então, são pré-definidos. Porque são repetidos. E que a gente tem um objetivo específico ali naquela reunião. Então, por exemplo, você pode ter uma reunião só de indicadores. Então, aqui na MEV Brasil, toda segunda-feira a gente tem uma reunião de indicadores. Na Rising, toda quinta-feira a gente tem a reunião de indicadores. Quais são os indicadores que a gente vai olhar? Isso já está associado também ao pilar da execução, né? São as variáveis que mostram que eu estou no caminho certo. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo a gestão de peso, eu vou escolher indicadores para acompanhar se aquele paciente está perdendo peso. Você tem a própria variável é pesar o paciente. Você tem um paciente diabético, você vai monitorar que variável? Né? Hemoglobina glicada, glicemia, né? Então, do mesmo jeito, a saúde do seu negócio
precisa de indicadores de saúde desse negócio. E é isso que você vai monitorar ali toda semana, né? Dependendo do ritual. Do ritmo ali. Mas a gente pode ter rituais também, por exemplo, de reconhecimento. Então, uma vez a cada mês, ou a cada trimestre, ou a cada semestre, você ter a promoção, você reconhecer os desenvolvimentos de habilidades que aquela pessoa fez. Um outro ritual de gestão, né, que também pode fazer parte. Quando a equipe é muito enxuta, às vezes você faz várias coisas dentro de uma mesma reunião, né? Mas às vezes é interessante que você intencionalmente separe para que você não deixe de fazer pontos que são importantes. Então, um dos rituais de gestão que é fundamental, mesmo que só tenha uma pessoa, é a reunião de 1 a 1, né? Onde você vai ter uma reunião direta com essa pessoa liderada, que aí não é para discutir o negócio ou a função dela, é para discutir a vida dela. Pô, como é que você tá? Quais são os próximos passos? Quais são as dificuldades que você está enfrentando? O que é que você acredita que você pode assumir de mais responsabilidade? Onde é que você acha que você pode se desenvolver? Então, o foco dessa reunião é a pessoa, é a carreira dela, é os sonhos dela, é as expectativas que ela tem e como é que a gente, como líder, vai poder ajudar ela a ter sinergia junto com o plano da empresa e o plano da vida dela, o que é que tem de encontro desses dois pontos, né? E que muitas vezes a gente faz isso de uma forma muito informal e se a gente não cria esse momento específico, às vezes a gente perde a oportunidade, às vezes, de desenvolver um relacionamento mais profundo, principalmente quando vai tendo mais pessoas, né? Porque aí você, às vezes, vai perdendo contato com algumas pessoas que quando eram 2, 3, era mais fácil. E que também é uma oportunidade de você se colocar no seu lugar como líder, porque é nessa conversa 1 a 1 com a sua secretária, com a pessoa que trabalha com você, que você vai ter que fazer a pergunta também de o quanto do desempenho dela não é alcançado porque talvez você não forneceu os recursos, ou a ajuda, ou o conhecimento, ou o suporte que ela precisava para fazer isso. Tem até um framework, Luiz, assim, que vale a pena citar aqui, que é de um outro livro, que a gente pode depois, inclusive, fazer um podcast só sobre ele. Não tenham por momento nenhum dúvida de que dá para fazer muitos episódios só de livros, pode ter certeza. Que é o Higher Output Management, que é... Caramba, esqueci o nome dele agora. Mas era do antigo CEO da Intel, né? E ele coloca nesse livro que, assim, uma pessoa não performa bem por somente 2 motivos. Claro que é uma simplificação, mas com objetivo didático. Ou ela não está motivada para fazer, ou ela não sabe como fazer. Sim. Só tem essas 2 categorias. Então, ou essa pessoa ela não foi treinada, não tem as habilidades, não tem clareza, inclusive porque às vezes ela está fazendo muitas coisas, então envolve aqui a estratégia, que é um dos outros pilares, né? Então, parte da estratégia é dar clareza do que é mais importante. Então, às vezes a gente, né, por você não ter uma sistematização, você vai pedindo várias coisas à pessoa, aí ela faz 50% de uma coisa e outros 20% que era o mais importante ela deixou de fazer. Você fala, pô, mas fulano, toda vez eu falo, não executa aqui, mas a gente não deu clareza que aquilo era o mais importante e que não podia deixar de não ser feito. Porque voltamos no primeiro livro, você precisa escolher qual o atributo importante, inclusive, daquela pessoa, o que ela tem que fazer. Exatamente. É o porco-espinho de novo. Todas as pessoas são porco-espinho, né? Você tem que ter clareza para a pessoa quais são as atividades dela. Então, a gente sempre pensar, pô, se você não tá, enfim, satisfeito com os resultados ali que tá tendo, ou essa pessoa não sabe o que fazer, e aí você tem uma parcela significativa de responsabilidade nisso, né? De dar clareza, de oferecer os recursos para treinar essa pessoa, então às vezes oferecer um curso, ou você atuar também como processo de coach para essa pessoa, ou ela não tá motivada. E muitas vezes também tem um grau de parcela de responsabilidade nossa, né? Porque muitas vezes a gente não deu expectativa para essa pessoa, ela não tem uma clareza do retorno que ela pode ter com aquela execução que ela vai realizar. Então, esse alinhamento de incentivos, em parte, é nossa responsabilidade, né? Mas, obviamente, que tem parte também do querer e da vontade da pessoa. E a gente tem as 2 outras habilidades, estratégia e a gestão financeira, né, Caio? O que a gente pode falar da estratégia? De estratégia? Pô, estratégia é um bloco gigantesco, né? Mas, assim... Porque quando você... Estratégia de todos os temas é o que eu mais gosto, né? É uma disciplina imensa. Aí quando você gosta muito de uma coisa, é que nem quando você pergunta pro cardiologista, abre várias caixinhas na cabeça dele, né? Mas... E abriu aqui, a hora que eu falei estratégia, deu pra perceber. Mas eu resumiria a estratégia em responder uma pergunta, que é...
como é que eu faço para o nosso negócio ter mais lucro? O que eu quero dizer com isso? Um negócio, ele é medido como bem-sucedido ou mal-sucedido por uma variável, que é lucro. É a saúde do negócio. Então assim, a instituição família, ela tem um fim. A instituição igreja, ela tem um fim. A instituição governo, ela tem um fim. E a instituição empresa, ela tem um fim. O fim dela é gerar lucro. A saúde do negócio tá no caixa. Então, estratégia é escolhas que você faz da sua comunicação, do investimento, de onde você vai colocar o seu dinheiro, onde é que você vai colocar o seu tempo. Mas tudo isso, no final, ele tem que chegar a um resultado. E, obviamente, que isso não é só a curto prazo, né? Aqui a gente tem que ter uma visão de longo alcance. Como é que tudo isso, no final, vai fazer com que o negócio gere mais lucro? O que não significa que você, para gerar mais lucro, enfim, vai deixar de ser ético e coisa do tipo. Mas esse é o ponto final que traz a característica da estratégia. Então, nessa estratégia, a gente vai escolher quais são as pessoas realmente que têm benefício melhor do nosso produto, né? Vamos juntar aqui. A própria ideia do porco-espinho, do Jim Collins, é uma escolha super estratégica. É você trazer clareza para quais são as iniciativas que você vai ter ali para que você encontre o seu spot ali onde você é melhor, né? Onde você consegue, vamos dizer assim, se proteger, usando a analogia do porco-espinho, e se defender de todo o restante. Então, obviamente que, enfim, a gente poderia entrar em vários detalhes aqui, mas fazendo a simplificação, acho que é isso. Porque, por exemplo, quando você, vamos dizer que você vai fazer um planejamento estratégico do ano de 2025, né? Como a gente vai fazer com o pessoal do Mav Business agora no final de 2024. E aí, vamos dizer que a gente tem caso lá de pessoas que estão pensando, pô, será que vale a pena eu ir para um consultório físico, porque eu estou atendendo só por telemedicina? Ok, essa é uma escolha estratégica que você vai fazer, mas para você fazer essa escolha, você tem que tangibilizar qual é o retorno que essa escolha vai ter. Pô, porque no físico eu vou conseguir oferecer um serviço diferenciado que às vezes por telemedicina tem algumas coisas que eu não consigo fazer, ou que eu vou conseguir agregar outras soluções que por telemedicina eu não consigo fazer. Enfim, toda escolha que você vai fazer, se você vai contratar gente, se você vai construir físico ou não vai, se você compra máquina, se você não vai, tudo isso faz parte de decisões estratégicas que no final tem que combinar com esse objetivo que tem que ter um impacto final. No caixa. Né? Final. E aí caixa... E aí já conecta com o último elemento, que ele coloca como caixa, a gente pode pensar na área financeira, mas ele coloca muita ênfase no caixa, pelo contexto aqui que ele pensa de startups, né? Mas no contexto de serviço que a gente tem, inclusive essa é uma vantagem muito grande, é muito difícil um médico quebrar. E isso é pela característica do negócio, porque os negócios de serviço, geralmente você tem alta margem, né? A não ser que você queira construir uma estrutura megalomaníaca. E baixo investimento em físico, né? E geralmente não é você fábrica. não tem... É diferente, por exemplo, completamente diferente, por exemplo, de um mercadinho, que você primeiro paga o aluguel, começa com a folha de pagamento de vários funcionários, você... Estoque. Faz estoque, você não sabe nem se você vai vender. Então, eu digo que o pior contexto para o médico, isso inclusive é um dos cenários mais favoráveis que a gente tem para um médico conseguir empreender, é não aparecer paciente. Esse é o pior cenário, e você deixa de ganhar aquele dinheiro. Claro que se você assumiu obrigações de empregados, de estrutura física, obviamente que isso tem um risco, mas é um risco muito diferente, menor. Muito diferente do varejo, enfim, de outros negócios em que o caixa impacta mais. Porém, a parte financeira costuma ser um pilar extremamente negligenciado, né? Outra verdade dura de encarar. A nível de eu já ter feito mentoria e perguntar para a pessoa, mas qual é a média do que você ganha? E a pessoa não sabe responder. Tipo assim, o bruto do bruto, não é o detalhe do indicador de qual é o fluxo. Não. Cara, quanto você ganha por mês em média? A pessoa não sabia responder. Né? E até, enfim, porque muitas vezes a pessoa tem 3, 4 vínculos diferentes, aí o hospital... Às vezes o médico, ele não quebra, mas ele se endivida, principalmente quando ele recebe de muitos plantões de locais diferentes, porque tem aquela coisa... Não sei no estado que você tá, mas pelo menos na Bahia o que é mais comum é o hospital atrasar pagamento. Né? Então o cara faz um compromisso, 3 meses depois o hospital paga, ou às vezes todo mundo já sabe que demora 3 meses para pagar, já é o padrão. Só que aí o 3 meses vira 6, vira 9,
e aí o cara nesse meio tempo se endivida. Então, ter os indicadores financeiros, e aí isso envolve também a rotina, cara, no mínimo do mínimo, você tem que ter um ritual mensal de parar e colocar tudo na planilha. Tipo assim, é o feijão com arroz, pô. Se você entrou pro jogo, você tem que, no mínimo, colocar o pé no gramado. É encarar a verdade. Né? Não dá pra ser menos que isso. Mesmo que não seja uma coisa ultra refinada, que você vai categorizar, mas é o feijão com arroz. E saber acompanhar esses indicadores, né? Então, pô, tem os indicadores que todo mundo conhece, de faturamento, que é mais óbvio, mas o que muitas vezes as pessoas perdem é não ter clareza de qual é a sua margem de lucro, não ter clareza qual é a sua margem EBITDA, não ter noção de qual é o seu custo fixo. E aí, por essa falta de clareza, às vezes até do básico, ela toma decisões ruins, né? Sim. Decisões estratégicas que por falta de clareza, e aí volta na responsabilidade. Aí você fala, pô, Caio, mas eu não sou bom com números, eu não gosto disso, sei lá, às vezes na minha casa nem sou eu que toco essa parte, mas se você escolheu entrar no jogo... Você precisa desenvolver habilidade. E aí eu vou colocar o dedo aqui na nossa ferida, que assim... Ah, mas eu vou contratar um contador. Ah, mas eu vou contratar... Ok, ótimo, é bom ter gente que sabe muito mais do que a gente. Mas você precisa saber o mínimo para poder até conversar com essa pessoa, entender o que ela tá dizendo, saber questionar. Saber se ela tá fazendo certo. Mesmo trazendo gente muito boa, e a gente já passou por alguns momentos aqui, inclusive internos disso, de ter gente muito boa e a gente observar que teve erro. Sempre acontece, né? E se você não souber, você não sabe que era um erro. Exatamente. Então, enfim, eu acho que precisa olhar para essa responsabilidade. Então ele coloca os 4 pilares, né, pra gente fechar aqui pro nosso último livro, que eu acho que é o mais importante, talvez. Execução, né? Ou seja, você criar processos, criar rotinas, rituais de gestão para garantir que aquilo que foi planejado aconteça, tá? Pessoas, né? Saber atrair pessoas, saber reter essas pessoas, saber alinhar com essas pessoas. Então, como é que eu crio um plano ali de metas, enfim, para aqueles colaboradores? Estratégia e, por último, financeiro. São os 4 pilares Isso aqui que são, ele falou. São as business skills, né? A gente pode dizer assim, né? As habilidades de negócio fundamentais. E por último, Luiz? Por último, mas antes de por último, você citou um negócio aí que... Tá fazendo assim, uma pausa dramática, né? É uma pausa dramática. É porque você falou de um tal de Mav Business. O que é esse trem aí, Caio? Pô, jabá, momento do jabá aqui. Não, já que ele falou... Bom, o Mav Business é um programa que a gente tem, diferente das formações, né, de medicina do estilo de vida, mas é um programa de grupo de negócios, né? Então... Uma liga de negócios. Uma liga de negócios em que a gente tem médicos, né, que estão atuando dentro da área de medicina do estilo de vida ou estão buscando estruturar projetos dentro da medicina do estilo de vida, ou seja, que você já tem uma base de MEV, só que vocês querem empreender com MEV, né? Então a gente tem reunido essas pessoas, é um programa de 1 ano, tá? Em que nesse programa a gente tem tanto a formação técnica, né? Então toda essa base, né? Então vários dos conceitos que a gente está trazendo, a gente tem, né, o programa de formação teórica, que você tem que ter a base, né? Como a gente falou, não adianta você ir para mentoria, você ir para grupo de network, outras coisas que são importantes se você não tem o feijão com arroz. Então, o primeiro ponto é você ter essa base. Você tendo essa base, você entendendo os conceitos, né, sabendo como isso vai aplicar, você vai precisar tomar decisões estratégicas, você vai... Demita ou não demita essa pessoa? Como é que eu monto esse plano? Então, a gente tem 6 ciclos, né, baseado nos 6 ciclos que todo negócio passa, né, que o primeiro é a parte estratégica, segundo é a parte de construção de produto, né, que vai envolver inclusive esse último livro que a gente vai falar aqui agora. Aí a gente tem marketing, logo. A gente tem vendas, a gente tem gestão de pessoas, que foi o que a gente acabou de... Gestão e pessoas, na verdade, a gente colocou junto, e a gente tem o bloco de financeiro. Então a gente pegou os 6 blocos, as habilidades, né, de pilares. E aí, em cada bloco desse, em cada ciclo, né, como são 12 meses, cada ciclo tem 2 meses, a gente vai ter a parte teórica para você ter essa base e a gente vai ter os boards mensais, né? Então, um dos rituais de gestão, né, que a gente estava falando agora baseado no Scaling Up, é o ritual de board, né? Toda empresa já com estrutura, e aí é legal porque mesmo no começo, às vezes você começar com boas práticas já te dá uma vantagem muito grande. Ela tem conselheiros para ajudar ela a tomar a decisão.
Então, pô, Caio, cara, eu não sei ainda se eu foco nesse público ou nesse. Você vai trazer as demandas ali que você tem e em cada ciclo desse de gestão, não só você vai ter a gente, também pessoas da nossa equipe, inclusive, que a gente tem gente muito boa aqui, interno da MEV Brasil, que vai estar participando, mas a gente também vai trazer especialistas de mercado. Então, a gente vai trazer especialistas na área financeira, em contabilidade médica, em marketing médico, né? Então, hoje, por exemplo, as 2 maiores agências de marketing médico são amigos nossos, né? Que vão estar lá no board junto com a gente na parte de marketing, na parte de vendas. Então, você vai estar podendo trazer os inputs dos desafios que você está tendo na prática e você vai ter uma roda de conselheiros para te ajudar a tomar as melhores decisões para o seu negócio. E tem uma coisa que, na minha opinião, talvez seja o mais importante de todos, que foi uma coisa que eu aprendi, talvez um dos conhecimentos mais importantes. Na maior parte das vezes, conhecimento é importante, habilidade é importante, mas o que faz muita diferença na vida e faz você buscar desenvolver as habilidades e buscar conhecimento é atitude. E atitude, você muda dentro de um grupo. Você muda junto com... Porque são as pessoas que moldam as nossas atitudes. Né? Isso foi uma das coisas que, quando a gente começou esse caminho na MEV Brasil, ficou muito claro para mim, eu preciso adquirir atitudes diferentes. Porque as atitudes que eu tinha, que me tornaram um bom médico, me tornaram um bom professor, não são as mesmas atitudes para poder tocar um negócio, gerenciar um negócio, uma empresa. Então, dentro de um grupo, e essa é uma das grandes oportunidades do MEV Business, é você estar num grupo de pessoas que tem essas atitudes que você precisa desenvolver. E um outro ponto que eu acho que vale a pena citar, dado o nosso contexto, né, Luiz? Que tem congruência de valores, né? Sim. De congruência ética, né, de serem médicos bem formados, com boas intenções de fazerem negócios que dão muito lucro, mas negócios que são sérios, né, que não vão abrir mão da boa medicina para poder, enfim, né, tentar fazer lucro a qualquer custo, Até porque atitude é expressão de valor, né? A gente ensina isso para os alunos. E nesse ciclo também, né, então a gente tem a parte teórica, a gente vai ter os encontros de board mensal, a gente vai ter também os encontros presenciais, né? Que eu digo que são intervenções intensivas de mudança. Isso. E vai ser legal, viu? Que a gente vai juntar todo mundo ali em 2 ciclos semestrais para a gente estar aplicando parte do que a gente discutiu no semestre de forma intensiva, né? Então tem a parte de troca, tem a parte de estar no grupo, mas também tem de você acelerar, né? A gente sabe disso, né? Às vezes a gente tem decisões que a gente precisa tomar e a gente fica empurrando, e aí você cria um ambiente propício para facilitar a mudança, que é o que a gente sabe fazer. Então a gente está construindo isso. Hoje não tem site para você escrever, né? Não está aberto isso para o público, mas eu vou pedir para a equipe aqui para a gente criar um formulário. Vou pedir para colocarem aqui embaixo. Tem como requisito ter uma formação de MEV, porque como é um grupo de negócio para MEV, obviamente, se você não sabe de MEV, não adianta, né? Você vai lá e a gente não vai ter como colocar esse critério, mas esse hoje é um grupo fechado e a gente vai entrar em contato e vai ver se faz sentido realmente para você. Isso aí. E agora, o último livro, que na verdade eu gostaria de dizer que na verdade nem é o livro, né? Porque para mim, sim, o capítulo 4 desse livro, e eu vou dizer que você pode não ler todo o resto. Só precisa ler o capítulo 4. Só ler o capítulo 4, até porque o 1, o 2 e o 3 são muito chatos. E eu explico por quê depois. Mas o capítulo 4, para mim, foi uma mudança de pensamento sobre fazer saúde que eu nunca tinha imaginado. Esse livro se chama, por isso talvez seja o nome dele, Repensando a Saúde, de Michael Porter. Michael Porter é o criador da disciplina de estratégia em negócios, professor da Universidade de Harvard. Então, assim, o cara é indiscutivelmente a maior sumidade em estratégia. E esse livro, ele vai colocar a mão, né, dentro da saúde. E eu posso te dizer que, apesar de ele não ser médico, ele me ensinou muito de medicina, principalmente talvez no capítulo 4. Talvez até por ele não ser médico, né? Isso, é ótimo. Por né? não ter os vieses de quem é da área. Enfim. Ele teve coragem, ele foi e pôs o dedo na ferida e trouxe informações que talvez a gente não tenha coragem de ver. Caio, o que Repensando a Saúde trouxe de conhecimento para você? Eu tenho os meus aqui, mas o que você via ali? Eu diria que, na minha visão, a ideia principal, assim, que para mim teve mais impacto
foi a tese primeiro, né? Melhor não é nem a tese, né? O conceito de que você gerar valor, que era um tema que já é, vamos dizer assim, padrão dentro da área de negócio, né? Todo negócio ele busca gerar valor para os seus clientes através dos seus O serviços. Porter até tem uma fórmula, né? Que valor é aquilo que você alcança além do preço, né? Além do custo. Excelente. Então ele traz esse conceito e é o Porter que criou o conceito de cuidado baseado em valor. Excelente. Mas e que às vezes o pessoal coloca MBA e tudo mais, pensando muito mais no aspecto de gestão, mas para mim esse não é o principal ponto. Eu acho que assim, primeiro, dentro desse conceito o que é valor dentro de um serviço de saúde. E aí ele vai colocar de maneira muito clara e objetiva. Criar valor é gerar resultado. Isso. E ele diz o quê, né? O objetivo de todo serviço é criar valor para o paciente. Sim. E o valor é gerar é uma fórmula mais resultado por dólar investido. Então, o investimento que você faz financeiro, ele tem que gerar resultado. E aí a questão é o ponto do resultado. E isso é que foi mudança, assim, radical de paradigma para mim. Porque o que é resultado em saúde? É o que nós achamos que é um resultado como médicos ou o que é bom para o paciente. Você pode achar esquisito isso, mas a gente vai explicar que é diferente. Ou que ele tem de expectativa, né? Sim. E aí o Porter vai trazer o quê? Que muitas vezes nós investimos muito dinheiro para alcançar resultados ou desfechos de saúde que só interessam a nós. Nós não olhamos se isso é o melhor na perspectiva do paciente. E aí ele vai dizer que nós precisamos ver quais são as expectativas e aquilo que vai ser chamado de PROMs e PRAMs, que são o quê? Os resultados esperados pelo paciente e as experiências esperadas pelo paciente. E aí ele vai trazer para dentro da saúde o conceito de cadeia de valor. Né? Que era um conceito que ele já tinha trabalhado antes, né, na construção de estratégia, mas ele traz isso aplicado, né, à realidade do contexto de saúde. Isso, e aí essa cadeia de valor é a jornada onde seu paciente transita, quando ele busca cuidar de uma condição de saúde, daqui a pouco a gente chega nesse termo, e é dentro dessa jornada de cuidado que o valor é construído. Porque é a partir daquilo que ele espera, aquilo que ele deseja, a experiência disso. Dá o exemplo, porque eu acho que ajuda muito a concretizar esse conceito, né? Que é o exemplo da HPB, né? Ou do câncer de próstata, melhor dizendo, né? Que ele dá. Isso, ele dá um exemplo lá em que ele vai trazer uma realidade, né? Que é essa, de na saúde a gente não conseguir encarar a realidade. O que é um bom hospital? Né? E aí ele vai dizer, como que eu posso comparar um hospital bom e um hospital ruim? Pela fama? Pelo nome? Não, deveria ser pelos resultados. Quais resultados? Aí ele dá o exemplo do câncer de próstata, que você pode considerar que o melhor resultado do ponto de vista clínico é diminuir... aumentar a sobrevida. Aumentar a sobrevida, tirar o tumor e não ter metástase. Mas para o paciente, talvez seja o quê? Talvez seja uma menor incidência, por exemplo, de incontinência urinária, de disfunção erétil, um tempo menor de recuperação e volta às atividades. E aí, talvez, para o paciente, esse equilíbrio entre aumento de sobrevida, né, e o que ele deseja estão em descompasso. E talvez um hospital bom para o paciente não é o hospital que só garante aumento de sobrevida, porque o paciente quer muito mais do que isso. E aí, Luiz, ele vai conectar esse ponto de resultado, né, de atributo de valor, com a ideia de uma construção de uma linha de cuidado de ponta a ponta, né? Que eu acho que é quando ele, vamos dizer assim, é como se ele juntasse, ok, para a prática agora, como é que a gente coloca isso em prática? Eu acho que vou pedir para você conectar isso, inclusive, com a MEV, né? E aí ele traz uma coisa que aí é completamente disruptivo para o nosso pensamento. O que o Porter vai dizer? Ele vai dizer que o cuidado, a geração de valor na saúde, ela é criada apenas no nível da condição de saúde. E o que é uma condição de saúde? É uma condição que se beneficia de cuidado integrado.
ele vai dizer, então, que nós não devemos ter a ambição de fazer um monte de coisa. A Que ideia de já que o hospital conecta faz com tudo. pouco espinho, né? Com o porco-espinho. Ele fala, escolha uma condição de saúde, isso não é uma doença, é uma condição de saúde, e você vai criar a melhor jornada possível de acompanhamento para alcançar resultados dentro dessa condição. Aí a medicina do estilo de vida entra. Por quê? Porque ela vai trabalhar justamente com os desfechos esperados pelo paciente, alcançando resultados que a abordagem, às vezes focada apenas no desfecho clínico, não alcançam. Eu diria que até, às vezes, focada muito no desfecho de diminuir mortalidade, né? Que Isso. obviamente é um ponto importante, né? Mas que não é o único ponto importante para o paciente, né? Isso. Que o remédio ataca, às vezes, esse desfecho, mas mudanças de estilo de vida vão atacar desfechos de qualidade de vida e outros, né? Trazendo para minha área, para a psiquiatria, o antidepressivo melhora, né? Ele leva a uma melhora dos sintomas depressivos, mas ele não leva à recuperação completa em grande parte das vezes. Sim. E aí mudanças de estilo de vida vão trazer um ganho, né, em redução de recaída, em aumento de bem-estar, em mudança, né, ganho de habilidade de enfrentamento ao estresse que não são alcançados só com a medicação. Quando a gente aplica esse conceito, Luiz, e a gente tem um episódio só sobre isso, né? Se você não ouviu ainda, como é que a gente conecta isso? Eu acho que dá pra gente fechar nesse tópico que é com a ideia do plano de acompanhamento. Isso. Porque quando o Porter traz a ideia de ciclo completo de cuidado, ele vai dizer o quê? Escolha uma condição de saúde e construa um ciclo completo de cuidado. Isso leva, né, à ideia que depois a gente passa a discutir no Mav Clinic, né, e foi daí que saiu, de que você, escolhendo uma condição de saúde que você vai se tornar expert nela, você vai aprender, você vai se desenvolver, você vai criar uma jornada para o seu paciente com gestão da informação, gestão do cuidado, gestão de acesso, em que você cria valor para o paciente dentro de um plano de acompanhamento que no fim vira o seu produto. A gente brinca que é a produtização do serviço, né? Você tem um serviço médico, mas você cria um produto, que é o plano de acompanhamento, que facilita a jornada do seu paciente para alcançar os resultados que ele deseja. E isso cria valor, cria muito valor para o paciente. Show de... Cara, vamos juntar aqui agora todas as peças que a gente colocou, né? Porque assim... Porque se a gente começar a falar do Repensando a Saúde, é um buraco sem volta, né? Por isso que a gente fica só no capítulo 4. Mas assim, a gente falou de 3 livros aqui, né? A gente falou no Jim Collins, Feitas para Vencer, a ideia do porco-espinho, focar em ser muito bom em uma coisa, liderança nível 5, de você ter humildade, de você focar em ter disciplina, encarar a verdade, né? A realidade brutal dos fatos, assumir ali a responsabilidade por fazer a coisa acontecer. Depois a gente falou do Scaling Up, né, que traz aí esses 4 blocos de habilidades, né? Pessoas, execução, estratégia e financeiro. Né? Caixa. São 4 grandes blocos aqui que a gente tem, e eu acho que fica, pelo menos para mim, como ideia principal, a necessidade de você desenvolver as caixinhas. Se você quer ter um negócio, você tem que ter um mínimo de habilidades em cada um desses blocos, que é a proposta, inclusive, do Mav Business. E, por último, o Repensando a Saúde, que eu acho que traz muito dessa base para o contexto mesmo médico, né? No nosso contexto que a gente está no dia a dia, de cara, se você quer gerar um negócio que realmente vai gerar valor para as pessoas, você tem que criar estruturas que gerem resultados a partir da perspectiva do paciente, ou seja, quais são os atributos de valor dele, né? O que realmente é importante para essa pessoa. Você tem que ouvir o seu paciente, você tem que observar a jornada dele e é atendendo a necessidades dentro dessa jornada que você cria um grande negócio. Em resumo, é isso. Então, se você está buscando construir o seu produto, como a gente falou aqui do plano de acompanhamento, tudo isso, o que vai te dar essa estrutura hoje aqui dentro da Mav Brasil é o Mav Clinic, né? É justamente
o treinamento, as ferramentas para que você consiga construir isso. À medida que você tem o seu produto, e produto é a base, tá, gente? Não adianta querer fazer marketing, gestão, todos esses pontos são importantes, mas se você não consegue entregar valor, para mim isso não é uma boa empresa, não é um bom negócio. Não À consegue. medida que você tem Simplesmente, se isso, você não cria valor, você não tem negócio. à medida que você tem isso, aí ok, a gente vai agregar as outras habilidades, que foram essas que a gente falou aqui, para poder saber ofertar melhor esse serviço, para saber comunicar melhor, para saber trazer pessoas para fazer esse negócio acontecer. Então, vai ser um prazer estar com você, caso faça sentido. Esse foi o episódio aqui da nossa trilha de podcast sobre negócios. Isso, né? aí. Vou pedir uma coisa aqui pro pessoal, Vamos. Luiz. Se você curtiu, né, essa temática, né, você acompanha aqui a gente falando de MEV, de técnicas de mudança, mas você curtiu também essa linha voltada para negócios, deixa uma sugestão de um tema que você gostaria que a gente abordasse aqui dentro desse escopo, né, que é uma nova linha do podcast, né, a gente vai ter essas todas acontecendo ao mesmo tempo, para que a gente possa aqui selecionar os pontos que você trouxe e quem sabe a gente gravar o próximo episódio aqui com o seu tema. E quem sabe a gente não traz até mais livro, porque livro não falta, né, Caio? Não falta. Vamos lá. Um abraço. Esse foi o MEV Hack, o podcast mais MEV do Brasil, da nossa querida Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. MEV Brasil sempre com você, com a tribo da MEV. Até o próximo.